Quinta-feira, 29 de maio de 2025. Este é o Live Expresso, um podcast criado para trazer até você as informações e análises de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo e que você precisa saber. Bom, pessoal, antes de mais nada, de começar o nosso podcast efetivamente, eu quero dizer a vocês que quem estiver nos acompanhando pelo YouTube, por favor, clica lá no sininho para se inscrever no canal e curte também o episódio para mostrar para o YouTube que nós somos relevantes e, com isso, conseguir entregar o nosso conteúdo para mais pessoas, ok? Tendo dito isso, vamos ao nosso programa de hoje. E hoje nós vamos falar sobre o show que o Palmeiras deu ontem, depois de ganhar de 6-0. Não vamos falar sobre isso não, tô brincando. Vamos falar sobre os 6 graus que vai fazer e os menos 50 que estão fazendo no Brasil. Não, também não é esse o assunto não, tô brincando de novo. O assunto é o IOF. Esse é o assunto. IOF. É um assunto que não é interessante quanto o 6-0 e o show que o Palmeiras deu ontem. Também não é gelado como frio, aliás, é um assunto quente e que vai aquecer os nossos bolsos, que vão gastar mais. Vamos explicar para vocês, eu vou tentar explicar de uma forma detalhada que o público entenda o que é o IOF e o que significa esse aumento que o governo está propondo, o que isso vai impactar nas nossas vidas, etc. e tal. E assim, geralmente a economia é uma linguagem muito técnica. Então, quando a gente fala certos tipos de coisas, as pessoas que não estão tão acostumadas a lidar com economia, elas não entendem a dimensão daquilo que está sendo falado. E muitas das vezes, a grande mídia ela não explica o que está sendo falado. O governo decidiu aumentar o IOF. Aí o cara olha para um lado, olha para o outro, mas o que é esse raio do IOF? Então vamos lá. Vem cá que eu vou te explicar. IOF, Imposto de Operações Financeiras ou Imposto sobre Operações Financeiras. É um imposto, como o nome já diz, que está embutido em toda a operação de crédito ou aplicação financeira que a gente faça. Isso existe, há muito e vai continuar existindo. A questão é que até ontem, vamos dizer assim, o valor cobrado em cima dessas operações, desse imposto, era 1. Aí o governo decidiu aumentar isso. Vamos entender como é que isso aconteceu, por quê e etc. Então vamos começar do começo. No dia 22 de maio de 2025, o governo federal anunciou que ia fazer um bloqueio e um contingenciamento nos gastos do seu orçamento. Todo mundo já esperava isso, porque todo mundo já sabia que o governo não tem dinheiro para gastar. Só que o governo gastou demais, gastou muito. Mesmo que não tinha dinheiro, saiu gastando. Sabe aquele negócio na nossa casa que a gente ganha 100 e aí às vezes gasta 300 e fica 200 em déficit? Então, foi isso que o governo fez. Então, assim, se na nossa casa a gente não pode gastar 300 e a gente só ganha 100, no governo também não pode. Só que o governo do PT e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e aí eu não estou fazendo um juízo de ideal político, não estou dizendo que eu sou de direita, nem de esquerda, nem para cima, nem para baixo, eu só estou dizendo que o governo do PT tem essa mania de gastar de forma desenfreada. O Lula não é diferente, ele fez isso nos primeiros mandatos dele, só que a situação econômica do país era outra, e agora ele continuou fazendo nesse mandato, e a situação agora está pior. Então, é por isso que a gente está vivendo esse caos pré-anunciado que vem por aí. Então, assim, vamos lá. O governo anunciou esse bloqueio. O mercado, o que é o mercado? São as instituições financeiras, os economistas, as pessoas que investem, etc. e tal. Esperava que o governo federal fizesse um bloqueio no orçamento de 15 bilhões de reais, mais ou menos. Isso significaria quase nada,
porque o déficit do governo no final do ano pode ser de mais de 30 bilhões. Então, o governo precisa bloquear muito agora para poder trabalhar com um orçamento menor. E se no final do ano conseguir uma arrecadação melhor, ele pode desbloquear o que foi bloqueado, mas não se sabe ainda qual vai ser o tamanho da arrecadação do governo. Não se tem previsão, ou não se tinha até então previsão, de recursos que viessem para aumentar, ampliar esse caixa. O que o governo fez? O governo apareceu dizendo que ia bloquear 31 bilhões e 300 milhões de reais do seu orçamento. Olha, palmas para o governo, vamos bater palmas. Porque o governo parece que criou consciência e entendeu que gastar demais não pode e que ele precisa bloquear. Não. Calma aí, torcedores. O governo não entendeu coisa nenhuma. Fomos nós que entendemos tudo errado. Sabe por quê? Junto com essa questão do governo de bloquear o orçamento, o governo também anunciou que, para compensar percas arrecadatórias, teria que ser obrigado a aumentar um imposto. Que imposto? O IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O governo diz que este é um imposto em operações financeiras de pessoas que têm mais dinheiro, portanto, poderiam pagar, e que isso não ia impactar na vida dos outros brasileiros, da classe mais pobre. Mentira! O governo mentiu. Novidade, hein? Quando você, que está me ouvindo, aposentado e pensionista do INSS, decide tomar um crédito consignado, um dos primeiros itens do seu contrato é escrito assim, ó, taxa de juro mensal. Tem lá o valor. Taxa de juro anual. Tem lá o valor. O valor que você vai contratar do empréstimo. Tem o valor. O valor que você vai pagar. Tem o valor. Aí tem lá um negocinho escrito assim, ó, IOF. É quanto você está pagando para fazer aquela operação financeira. Ele é descontado do valor que está sendo liberado para você, e aí você vai pagar embutido nas suas parcelas. É um imposto. Então, se você toma R$2.000 de imposto, de crédito, ele vai te liberar 2.100, por exemplo, porque 100 é do IOF, ou do IOF. Né? Não tem como não ter IOF. Tem. Se você faz um refinanciamento de empréstimo consignado ou uma portabilidade, na sua parcela, no seu crédito liberado, vai estar lá de novo, IOF, vai pagar de novo, ou é outra parcela, é outra operação financeira, vai pagar. Se você faz um empréstimo pessoal no banco ou em alguma financeira, tem IOF. Se você faz empréstimo na conta de luz, quando você recebe o dinheiro, tem IOF. Se você compra um carro ou uma casa e faz um financiamento para comprar esse carro ou essa casa, tem IOF. Então, o IOF está presente em todas as operações de crédito e de aplicação financeira. Quando você decide fazer um investimento, está me sobrando aqui R$100 do meu dinheiro, eu vou investir isso aqui no CDB, ou no Tesouro Direto, ou eu vou comprar ação de alguma empresa, sei lá, vou fazer alguma coisa para ganhar um lucrinho aqui. Eu estou investindo esses R$100 no banco, isso é uma aplicação financeira. A aplicação financeira que eu estou fazendo está me cobrando IOF. Então, está presente em tudo. Quando você, empresário, faz um empréstimo para capital de giro, ou você faz uma antecipação de recebíveis, tem IOF lá. Nas duas operações. Se você faz antecipação de 13º, tem IOF. É empréstimo. Entende? Então, o IOF está em toda a parte financeira. E o governo disse que ia aumentar esse IOF. É lógico que a primeira reação negativa disso foi do Congresso. O Congresso veio e falou, opa, peraí, a gente está dizendo aqui há um bom tempo que o Brasil não aguenta mais impostos, portanto, nós somos contra todo e qualquer tipo de imposto. A oposição bateu forte no governo por conta disso. Aliados do governo também fizeram ali críticas mais leves, mas fizeram. E, para continuar com a coisa, né,
o presidente da Câmara e do Senado, o Hugo Mota da Câmara e o Davi Alcolumbre do Senado, vieram e falaram publicamente que não pode ter aumento de IOF. O Hugo Mota ainda foi mais enfático e disse em uma das suas declarações que o governo federal não pode gastar de forma exagerada e depois passar o volante para o Congresso. Por quê? O governo anunciou esse aumento, fez um decreto executivo assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, portanto, ele sabe e entende o que está acontecendo, autorizando esse aumento de IOF. O Congresso começou a pressionar a derrubada desse decreto. A oposição quer que o Mota paute esse decreto para ser derrubado pelo Congresso. Se o Congresso derrubar o decreto, ele deixa de ter validade e o Lula não pode aumentar o IOF. O governo recuou quando viu que fez porcaria. Aí, qual foi o recuo? Não, peraí, a gente não vai aumentar o IOF de todas as operações financeiras, só de algumas. E por um tempo determinado. É o que disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um dia depois, na sexta-feira, dia 23, de ter feito a porcaria. De ver que o que ele fez deu ruim. Só que mesmo assim vai ter aumento. Nesta quarta-feira, dia 28 de maio, o Haddad recebeu no Ministério da Fazenda o presidente da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, e os 4 CEOs, ou seja, os 4 presidentes dos 4 maiores bancos do Brasil, 4 maiores bancos privados do Brasil: Itaú, Santander, Bradesco, Nubank. Os 4 foram lá dizer para o Haddad que se ele continuar com essa coisa de aumentar a IOF, nós vamos ter um colapso no Brasil. Por quê? O aumento do IOF vai encarecer em 40% o crédito no país. 40% mais caro pegar um empréstimo de qualquer natureza. Mesmo que o governo diga que vai manter o IOF nos níveis padrão para os mais pobres, vamos dizer assim, para aqueles que estão fazendo empréstimo consignado, aposentado, pensionista, etc. e tal, e vai manter o aumento só para aplicações financeiras e para empresas, ainda assim vai ter um aumento de 40% no crédito. O crédito vai ficar mais caro. O empresário vai ter um aumento no seu custo de empréstimos de operações. Ele não vai ter como manter isso. E é isso que os bancos estão tentando mostrar para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Na noite de ontem, portanto, na noite de quarta-feira, dia 28, o Fernando Haddad foi até a residência oficial do Senado Federal, ali em Brasília, conversar com Davi Alcolumbre e com o Hugo Mota, presidente do Senado, presidente da Câmara. A ideia do Haddad era convencer eles a não pautar o requerimento de derrubada do decreto, deixar tudo como está e deixar esse negócio passar despercebido. Só que os presidentes da Câmara e do Senado não são bobos, eles sabem que o Brasil não tolera mais aumento de imposto, e aí eles informaram para o pessoal da Câmara e do Senado: vai ter uma reunião aqui com a Haddad. Mesmo que o governo não quisesse que a reunião vazasse, a reunião vazou. E os líderes da oposição, os líderes dos partidos aliados e diversos outros políticos estiveram na residência do senador Alcolumbre, presidente do Senado, para acompanhar o jantar. O que se discutiu nesse jantar? Primeiro, o Haddad é inflexível ao dizer que não existe uma outra alternativa que o governo possa adotar e que precisa aumentar o IOF, mesmo que seja temporário. Ponto. Tem que aumentar. O Haddad quer que o Congresso endosse a medida. O Congresso diz que não vai. Aí o Congresso quer que o governo crie uma iniciativa que mostre para o Congresso: Congresso, se você deixar aumentar o IOF agora, no futuro nós não vamos mais precisar de ações desse tipo, porque nós vamos fazer
o quê? É isso que o governo tem que mostrar para o Congresso. O que vão fazer para evitar esse tipo de situação no futuro muito próximo? Tipo, a partir do ano que vem. O governo vai ter 10 dias de prazo para que ele possa definir, por assim dizer, que medida ele vai adotar. Qual vai ser a medida? O que ele vai fazer para impedir que isso aconteça? Vamos aguardar para ver como é que isso vai se desenhar. O Alcolumbre e o Mota consideram esperar 10 dias para que o governo apresente uma proposta tangível. Algo que vale a pena e que seja possível fazer. Não está se dizendo que o Congresso está dizendo amém para o governo nesse momento. E que o Congresso não vai derrubar o decreto do Lula. Só está se dizendo, por enquanto, que o Congresso está em negociação com o governo e que eles têm que o governo apresente uma coisa dessas, né? Houve uma pequena interrupção aqui na gravação, por conta que o telefone tocou, mas vamos prosseguir aqui, isso acontece. Então, ocorreu isso. Ocorreu que eles estão aguardando nesse processo de negociação. Vamos ver o que é que vai dar. Agora, tem uma outra ponta aí também. Qual é a outra ponta? Quando o governo disse ali, no dia 20 de maio, vamos bloquear 31 bilhões de reais do orçamento, o que o governo está dizendo, ou melhor, o que o governo não disse, é que 20 bilhões de reais de bloqueio vinham desse aumento do IOF. Então, na verdade, se a gente for analisar bem, o que é um bloqueio de orçamento? É quando você pega um dinheiro que você tem, você separa ele num canto e fala, ó, esse dinheiro aqui não pode ser mais mexido, ele vai ficar aqui para uma emergência, e nós só vamos trabalhar com aquele ali. Acontece que o governo não tem esse dinheiro para mexer. O que o governo teria seriam os 20 bilhões do IOF. Então, o governo está bloqueando apenas 11 bilhões de reais do orçamento, o que está abaixo das expectativas do mercado e o que é uma vergonha. Porque o governo, de novo, tentou dar um engana-bobo em todo mundo, achou que ninguém ia olhar para o projeto, para o decreto e fazer as contas para ver de onde é que ia sair o dinheiro que ia ser bloqueado no orçamento. Vejam, o governo não tem dinheiro em caixa, a arrecadação está baixa. Se está tudo baixo, como que o governo vai, né, bloquear 31 bilhões se ele não tem ainda os 20 bilhões a bloquear? Ele tem 11. Ele vai bloquear os 11. Quando entrar, à medida que entrasse o aumento do IOF, ele já ia entrar para ser bloqueado, para que o governo usasse para repor um buraco ainda maior. Então, meus amigos, quase que o governo engana todo mundo de novo. Ainda bem que nós, no Expresso 375, temos pessoas que são boas de cálculo, ou pelo menos que prestam atenção no que estão lendo, para poder verificar, dar um passo à frente no Brasil e para permitir essa informação de que, na verdade, está bloqueado precisamente 11 bilhões e 300 milhões de reais do orçamento e que 20 bilhões desses bloqueios, 31 bilhões e 300 milhões de reais, vem do IOF. Se não tem IOF, não tem como bloquear. Aí, o governo precisaria mexer no orçamento real, no dinheiro que ia entrar, e entraria bloqueado. E o Haddad disse, se o Congresso travar o nosso aumento de IOF com a derrubada do nosso decreto, nós vamos ter que cortar mais dinheiro. E aí nós vamos cortar onde? E o deputado
o senador não quer perder emenda parlamentar. Então começa aí uma chantagem. A única questão, a única coisa com que o governo não conta ou não contava é que o Congresso está disposto a bancar. O Congresso não está disposto a tolerar o aumento. Então, assim, o governo faz uma coisa, o Congresso não quer concordar, o governo dá birra e fala: ó, se você não concordar, eu vou bloquear a sua emenda. O Congresso, mais birrento que o governo, diz o seguinte: tá bom, bloqueia a minha emenda. Eu vou lá na minha base eleitoral, lá na minha cidade, na minha região, no meu estado, e eu vou dizer lá que o dinheiro não está chegando porque o Lula bloqueou o dinheiro. Isso mesmo, o Lula bloqueou. O deputado, o senador está mentindo? Não, não está. Que imagem isso passa do governo? Imagem negativíssima. A popularidade do Lula já está no pé. Ela vai para baixo da terra se isso começar a acontecer. E o detalhe, ano que vem tem eleição. Então, não ia ser um bom negócio para o governo isso acontecer, né? Pois é. Aí, existem algumas soluções mágicas, só que não para tentar compensar um pouco desse montante de recursos que o governo precisa. O Ministério da Fazenda diz que tem um recurso de 1 bilhão e 400 milhões de reais que poderia ser usado, que é um recurso das contas do Tesouro, que seria retirado, estava aplicado, e que poderia auxiliar na compensação do aumento do IOF. Só que isso é só uma parte, né? Só uma parte. O aumento do IOF, tal como ele está desenhado, arrecadaria ao longo do ano 20 bilhões de reais. Uma parte desse aumento que o governo quer tirar, seria aquela parte para as pessoas mais pobres não serem oneradas, vai onerar só quem tem um pouquinho de dinheiro, ou os empresários, enfim, seria correspondente a 20 bilhões, 2 bilhões de reais, desculpa. Então, dos 20 bilhões que eles pretendiam arrecadar, 2 bilhões seria da classe mais humilde da população. E aí, 18 bilhões da classe média e classe alta. O que aconteceria? Eles não iam aumentar o IOF dessa classe mais humilde da população, da classe mais pobre, e aí eles precisariam de 2 bilhões de reais de outro lugar para poder cobrir isso, e aí eles tirariam 1 bilhão e 400 milhões dessas contas de aplicação, ou seja, faltaria 600 milhões de reais só para compensar esse IOF. Ok. Só que como não tem como compensar o resto, então é aonde o Fernando Haddad diz: gente, não tem alternativa. É o IOF aumenta ou o IOF aumenta. Não tem como arrumar dinheiro de outro jeito para bloquear o orçamento. Vamos guardar para ver o que vai dar. Outro ponto. O governo protocolou no Congresso Nacional um projeto na Notifion que prevê uso de um recurso com a venda, com leilões de exploração de petróleo. Então, assim, o governo tem uma parte, tá, de um local que ele quer explorar petróleo e ele quer leiloar essa parte para a Petrobras, para as outras petroleiras que querem explorar petróleo no Brasil. Está incluso nesse pacote aquela parte da região amazônica que eles querem a toda forma explorar petróleo e está gerando impasse com o Ministério do Meio Ambiente por conta da licença ambiental. Faz mais de 10 anos que aconteceu o primeiro leilão e as empresas arremataram, pagaram para o governo já até gastou o dinheiro, e essas empresas não conseguiram a licença ambiental ainda para começar a explorar esse petróleo. E eles já estão falando em vender mais 7 blocos de exploração de petróleo. Então, assim, seria uma compra
que o pessoal que mexe com petróleo poderia fazer, pagaria para o governo, ia render ao governo algo em torno de 15 a 25 bilhões de reais. Tem algumas pessoas, alguns analistas pode chegar até 30 bilhões, dependendo de como as coisas ficarem, e que poderia ajudar o governo a folgar o orçamento desse ano. O que seria folgar? Ele cobrir as suas despesas. Então, isso impediria o aumento do IOF. Não, isso não impediria o aumento do IOF. Vou te explicar por quê. Porque uma coisa é o aumento do IOF, que seria que eles precisam para um coisa. É os 15 a 30 bilhões que poderia vir desse dinheiro do petróleo, que eles vão usar para custear a máquina pública, porque não tem dinheiro. Então, são duas coisas separadas. Qual é a situação que nós enfrentamos nesse momento no Brasil? Apesar de hoje nós publicarmos que o desemprego está em níveis um pouco mais baixos do que se esperava, que o nível de pessoas com carteira assinada aumentou de forma muito positiva. Nós temos 39 milhões e 600 mil brasileiros empregados hoje, graças a Deus. Que bom. Apesar disso, se o privado está bom, o público está péssimo. Os 2 primeiros anos, 2023 e 2024, em que o governo Lula gastou de forma desenfreada, estão cobrando a sua conta agora. Os precatórios acumulados do governo estão cobrando sua conta agora. Tudo aquilo que o governo tinha que fazer e não fez, e que agora, de uma forma ou de outra, está tendo que fazer, o preço está vindo para pagar. Nós estamos saindo de uma economia estável para um declínio. Alta na inflação, alta nos juros, estamos com juros na casa dos 14,75%, o maior juro da história desse país, e a gente ainda está enfrentando possíveis aumentos de impostos. Se aumentar o IOF, meus amigos, vocês podem ter certeza de 3 coisas. Primeiro, o custo do crédito vai aumentar em 40%, como disseram os bancos, e aí as pessoas não vão conseguir pagar suas dívidas, vai gerar um calote sem precedentes. Segundo, vai cair o emprego, porque as empresas não vão ter como pagar funcionário. O país vai entrar em caos. É colapso. E o terceiro, aumentou o IOF, é a abertura da porteira para o governo começar a aumentar outros impostos. Porque se o Congresso aceita que aumentou o IOF, dizendo que não ia aceitar, daí o governo vai dizer, não, aumentou o IOF, vamos aumentar aqui o PIS/COFINS para nos ajudar a ter um pouquinho mais aqui para cobrir esse buraco aqui do orçamento. Ah, não, vamos aumentar o ICMS, vamos aumentar o ISS, vamos aumentar qualquer coisa de S que tenha por aí. Eles vão começar a arrumar aumento a torto direito. Ah, vamos voltar a CPMF, que era um imposto financeiro que tinha muito tempo atrás, tal, depois caiu, enfim. Então, é isso. A situação do nosso país, economicamente falando, é crítica. Se nós estivéssemos em um hospital, eu diria para vocês que o Brasil é um paciente que está, neste momento, na UTI, entubado, respirando por aparelhos, prestes a entrar em estado vegetativo e que vai morrer em breve. O que quer dizer isso? Quer dizer que o governo está sem dinheiro. Vocês vão dizer, mas o Brasil arrecadou sei lá quantos trilhões em impostos. O problema é que, de novo, o governo gasta demais, gasta mal, e muito desse valor em transportes públicos é para pagar
questões previdenciárias. Só o INSS consome quase 2 trilhões de reais de orçamento. E ainda teve gente que conseguiu desviar quase 8 bilhões de reais de aposentados do INSS. Esse país é uma... Né? Não dá nem para comentar o que é, né? Vamos deixar para a próxima. Já trouxe informação demais aqui hoje. Mas, enfim, é isso que tinha para dizer. Vocês vão perguntar, estamos perto de um shutdown, a paralisação da máquina pública? Estamos. Se nada acontecer que mude o cenário atual, estamos. Isso vai acontecer em 2027, 28 e 29, como estávamos falando até 2 meses atrás? Não. Isso vai acontecer esse ano. A situação ficou tão crítica, de repente, que nós podemos ter uma paralisação da máquina pública entre o segundo semestre de 2025 e o primeiro semestre de 2026, o que o governo não quer, porque ano que vem é ano eleitoral, e aí, se isso acontecer no meio do governo agora, é óbvio que o Lula vai perder a eleição. Aí, para 2027, já é outra coisa, o governo não vai nem querer saber, então, se ferre quem for governar o país em 2027. Se for o Lula, ele vai, sabe-se lá, fazer o quê para conseguir ter governabilidade. A realidade é essa. Aí vocês vão dizer, mas o que é a paralisação da máquina pública? A paralisação da máquina pública é o governo não ter dinheiro para pagar as suas próprias despesas. Água, energia, imposto do IPTU, dos seus imóveis e mais. Salário de servidores, salários de aposentados e pensionistas do INSS, BPC, LOAS e muito mais. Estou fazendo terrorismo econômico com os nossos espectadores? Não. Eu estou dizendo algo que já faz muito tempo que está dizendo, vai acontecer. E ninguém do governo botava fé que ia. E agora a gente está vendo que realmente vai. Infelizmente. Bom, pessoal, este foi o nosso Live Expresso desta quinta-feira, 29 de maio de 2025. Nós voltamos amanhã com a nossa próxima edição. Agradeço a todo mundo que teve paciência de nos acompanhar até aqui. Peço de novo, quem está acompanhando o podcast pelo YouTube, curte aí o podcast para mostrar para o YouTube que nós somos relevantes. Por favor, se inscrevam no canal, tá bom? Só clicar lá no sininho que vocês vão se inscrever no canal e continuem nos acompanhando. Este programa pode ser visto aqui no YouTube e também no nosso site direto em expresso365.net. Da redação da agência Orcompress, jornalista Guilherme Calel.